Glória a Deus. Vamos agora então para a palavra. Irmãos, esse louvor, esse versículo, na verdade, essa palavra em Salmos 133, versículo 1, ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Irmãos, nos tempos em que nós estamos vivendo, nós estamos numa sociedade muito individualista, onde é sempre importante você ver aquilo que é bom para você e somente para você. Nós, com esse século, no presente momento, nós somos cada vez mais incentivados a não pensarmos como irmãos, como pessoas que são próximas ou que têm algo em comum, mas somos cada vez incentivados, melhor dizendo, a nos dividir cada vez mais. Então, dividir pela cor da pele, dividir pela etnia, dividir pela raça, dividir pela nacionalidade, nos dividir, irmãos, pelo que for, nos dividir pelos gostos, nos dividir por imensos motivos. Mas, irmãos, nós precisamos entender que, como cristãos, nós somos chamados à unidade pelo nosso Senhor. Nós não podemos esquecer que o nosso Senhor, Ele é um mistério muito grande, irmãos, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. São três, mas é só um também. Então, da mesma forma que a Trindade, ela se move harmoniosamente em um só, assim o Senhor Jesus vai orar lá no capítulo 17 de João, que nós fôssemos um também. Só que, irmãos, quando nós entendemos que é bom que os irmãos vivam em união, quando nós entendemos, irmãos, que o Senhor Ele tem obras preparadas através da união dos nossos irmãos, através da minha união com vocês, através da união de vocês comigo, nós entendemos também que o nosso adversário, ele vai vir e tentar de diversas formas, tentar nos dividir, irmãos, não só com ideologias lá fora, mas nos dividir dentro da igreja. Não só quando eu digo dentro da igreja, não estou falando da TJL. Quando eu falo nos dividir dentro da igreja, eu falo de irmãos que atacam irmãos, eu falo de pessoas que infelizmente acabam atacando o outro irmão que talvez não é tão forte assim na fé, ou se diz tão forte na fé. E quando nós paramos para olhar a palavra, nós vemos que o Senhor, Ele sempre quer que nós sejamos um, irmãos. Sabe, eu lembro que teve uma oportunidade também no ano passado em que eu trouxe uma palavra parecida e eu falei, olha, existem muitas coisas para nos dividir, mas se nós estamos aqui hoje nessa noite, numa sexta-feira à noite, é porque o sangue do Senhor derramado naquela cruz, Ele nos une, irmãos. Sabe, eu tenho certeza que você podia ter vários planos para fazer hoje à noite. Você talvez, alguns sairiam com a família, outros iriam assistir uma partida de futebol, outros iriam, sei lá, ver uma live, outros iriam assistir um filme, outros iriam, sei lá, simplesmente comer em algum lugar diferente, outros iriam trabalhar. Mas o que nos faz parar com pessoas totalmente diferentes, com pessoas, sabe, que têm mentalidade diferente, de faixa etárias diferentes, e nos reunir nessa sexta-feira à noite? É o sangue do Senhor. A glória a Deus. Irmãos, quando nós estamos aqui, nós louvamos o Senhor, eu deixo de ser o Emerson e passo a ser aqui a igreja ADJL adorando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, é isso que nós, quando eu digo nós, eu quero que você entenda que eu não falo da ADJL, mas eu falo da igreja como um todo. Muitas das vezes nós temos perdido isso, irmãos, esse prazer de estar com os nossos irmãos, esse prazer de louvar o Senhor com os nossos irmãos em unidade, porque, sabe, muitas coisas acabaram sendo usadas pelo inimigo e pela sociedade para nos afastar uns dos outros. Irmãos, nós não podemos esquecer que quando o Senhor Jesus ele veio para a terra, Ele veio para nos dar muitos exemplos. Na verdade, Ele veio para nos fazer entender um pouco mais também a mentalidade do Senhor sobre as coisas. E a primeira coisa que o Senhor faz, Ele se deixa ser cuidado, irmãos. Eu falo se deixa ser porque nós sabemos que Jesus não era um bebê lá nos céus. Ele vem como uma criança,
e ele vem aqui, ele é cuidado então por uma família na simplicidade, ele cresce nessa família, e quando chega a hora de fazer o ministério, ele não fala assim, gente, agora é a minha vez, agora é a hora de eu brilhar, agora eu quero aqui, e você vai ser... Ele não chamou Pedro para ser empresário dele, ele não chamou Mateus para ser aí o articulador dele entre os cobradores de impostos, não, irmãos. O Senhor chamou 12 para que andasse com ele, para que estivesse com ele, os enviasse a pregar, como diz a palavra. Então, o Senhor, quando Ele vem aqui para a terra, Ele não anda sozinho, irmãos. O Senhor Jesus, quando Ele vem aqui para a terra, Ele dá o exemplo e o ministério dele não é feito de maneira solo. E nós precisamos entender, irmãos, e eu queria falar um pouquinho sobre unidade hoje. Eu acredito que o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração para falar um pouquinho sobre unidade hoje. Então, sabe, de que maneira nós podemos nos conectar mais uns com os outros? É muito louco porque a maneira que eu vejo nós estarmos aqui numa sexta-feira à noite e no domingo também é milagre, irmãos. Quantas coisas não existem aqui para nos dividir? Quantas coisas aqui a gente já não... A gente é tanto diferente em tantas coisas, mas quando a gente para e vem aqui, irmãos, quando a gente vai cantar, todo mundo canta junto. Quando a gente vai orar, todo mundo ora junto. Isso é a igreja do Senhor em atividade. Isso é a igreja do Senhor, irmãos, que Satanás luta e luta e luta para tentar nos dividir. Nós precisamos entender, irmãos, e precisamos ter essa maturidade, que sempre quando algo vier no meu coração, para me afastar do meu irmão, para não, sabe, para ter algo no meu coração contra ele, eu tenho 100% de certeza que não foi o Espírito Santo que colocou esse sentimento no meu coração. Se tem uma coisa que o Espírito Santo coloca no seu coração para o próximo, é para orar por ele. Se você foi ferido, o Espírito Santo ele faz você orar por ele, porque talvez ele tenha sido ferido também, e é por isso que ele te feriu. Nós temos que entender, irmãos, que o Espírito Santo ele sempre vai trabalhar para nos juntar. Ele sempre vai trabalhar para que a gente possa estar em união, um ajudando o outro. Poxa, eu vejo aqui a irmã Dalva é um exemplo para mim, acredito que para todos nós. Eu fico me perguntando se eu, com 23 hoje, vou chegar na idade dela com o mesmo coração em louvar o Senhor. Sabe? Eu fico vendo o irmão Francisco, todos vocês aqui são exemplos para mim, e eu fico imaginando, poxa Jesus, será que eu consigo também chegar, sabe, a ter uma família como vocês têm e assim, continuar louvando o Senhor da mesma forma, trazer meu filho para cá, trazer minha filha para cá, continuar louvando o Senhor, continuar buscando o Senhor. Irmãos, da mesma forma, sabe, cada um tem aqui muito para agregar na vida do outro. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo, ele sempre vai fazer com que a gente, sabe, se une um pouco mais. Ele vai lembrar do seu irmão quando você estiver orando. Ele vai lembrar do seu pastor quando você estiver orando. Sabe, quantas vezes, a gente sabe muito bem no presente momento que nós nos encontramos, que muitas pessoas elas preferem então deixar de congregar, e elas têm muitos argumentos. E elas têm argumentos de: eu fui ferido pela igreja, porque eu fui machucado, porque eu fui isso, eu fui aquilo. Irmãos, nós como igreja, nós não podemos virar as costas para essas pessoas, porque nós sabemos que isso não é correto, sabemos que não é correto deixar de congregar, sabemos que o nosso Senhor, se tem alguém que foi machucado pela igreja, foi Jesus. Os próprios líderes ali, os mestres ali chamaram ele de demônio, sabe? A gente vai ver os próprios discípulos do Senhor traindo ele, virando as costas. Então, quando a gente fala de alguém que foi machucado pela igreja, Jesus ele tem que ser o top 1 ali. Mas, irmãos, nós precisamos entender também que o Senhor, ele usa a igreja dele como uma forma de resistência ao inimigo. Ele usa a igreja dele como uma forma de resistência a ideologias mundanas que vêm para tentar nos tirar da presença do Senhor. Quando nós vemos esse movimento de pessoas que querem crescer longe da igreja, longe de pessoas que façam a mentoria, no final das contas, irmãos, eu posso entender que talvez venha de um lugar de dificuldade, mas, irmãos, quando você decide não congregar, quando você decide não vir à igreja, você está decidindo viver o Evangelho por si mesmo. Isso é muito perigoso, porque o Evangelho não é assim. Quando você decide não ter um pastor sobre a sua vida, uma pessoa de Deus sobre você, você decide viver sobre aquilo que você acha que é correto. Isso é perigoso, sabe?
Quando você decide não ter uma liderança sobre a sua vida, você decide viver por aquilo que você acha que deve ser feito. Você vive pelos seus ideais, você vive por aquilo que você acha, e é muito perigoso quando a gente vive assim, irmãos. Não há espaço para confronto, não há espaço para poda, não há espaço para crescimento, não há espaço para maturidade, não há espaço para humildade. E quando nós estamos então na presença do Senhor, quando nós estamos aqui unidos em igreja, um edifica o outro, um fortalece o outro, e eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor usa isso para a glória dele. Abra sua Bíblia rapidinho em João 13, versículo 35. Eu gostaria de passar aqui por alguns versículos que falam a importância da igreja e de como o Senhor Jesus ele vê a igreja. É uma mensagem muito simples, irmãos, mas eu creio que o Senhor Jesus também habita na simplicidade. João 13, 35. João 13, 35. Diz assim, a minha versão está um pouquinho diferente, irmãos, mas o contexto é o mesmo. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando com os discípulos dele. E ele fala que uma das formas de que o mundo lá fora vai reconhecer que nós somos filhos de Deus, que nós somos discípulos do Senhor, não é porque nós damos glória muito alto, não é porque nós temos 35 anos de evangelho, não é porque a gente dá um dízimo até do VR, não é porque nós fazemos isso e aquilo outro. Irmãos, o Senhor Jesus diz que o mundo conhecerá, aqueles que não creem no Senhor, eles conhecerão que nós somos discípulos do Senhor quando nós amarmos uns aos outros. E é isso que nós precisamos, irmãos. O mundo precisa ver que nós como igreja nos amamos. Eles precisam ver que nós respeitamos uns aos outros. Eles precisam ver que nós nos unimos para adorar o nosso Rei, para louvar o nosso Rei. Irmãos, eu lembro aqui agora de João, quando ele vê a multidão nos céus, e a Bíblia vai dizer e João diz que ele vê uma multidão, todos vestidos de branco, de toda a tribo, povo, língua, raça, nação, e todos ali estão cantando de uma só voz: Santo, Santo, Santo. Sabe, irmãos, essa unidade, na hora que ele bateu os olhos, ele falou: é a igreja do Senhor. E, irmãos, é isso que nós precisamos lembrar. Aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos divide, irmãos. Nós não podemos perder o nosso tempo trabalhando contra a igreja do Senhor. Nós não podemos perder o nosso tempo trabalhando contra a união, irmãos. Porque é na união que nós provaremos para o mundo, para as pessoas que estão lá fora, que nós somos discípulos do Senhor, que nós somos crentes, que nós somos cristãos. É o amor uns pelos outros. Sabe, a gente vai ver o nosso Senhor Jesus, quando ele está ali com os discípulos, ele coloca o pé dos discípulos perto dele assim, pega uma toalha, uma bacia e lava os pés dele. Irmãos, naquele momento ninguém duvidou quem era o maior, o Senhor Jesus era o maior. Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava demonstrando humildade. Ele estava demonstrando ali com os seus irmãos, com os seus servos, melhor dizendo, a humildade que o coração de um cristão deve ter.
E é assim que nós precisamos ter, irmãos. Nós precisamos ser unidos com os nossos irmãos, nós precisamos amar uns aos outros. Eu sei que cada um tem a sua forma de demonstrar amor. Talvez tem pessoas que, por exemplo, eu sou assim, irmãos, eu sou mais de cumprimentar cada um e glória a Deus, eu fico mais na minha, eu sou mais tranquilo assim. Mas a gente sabe que tem pessoas que já são de abraçar e aquela coisa, ai meu Deus, que saudade de você, irmão. A gente sabe que tem pessoas mais assim, e glória a Deus por isso. Mas nós precisamos demonstrar amor uns pelos outros, sabe? Mandando mensagem, sabe? Perguntando como é que você está, sabe, irmãos? Eu pego essa mensagem aqui, eu vejo que eu tenho muito ainda o que crescer. É uma mensagem que às vezes eu estava até meio assim de pregar, porque é algo que eu tento colocar primeiro em prática para depois vir e falar. Mas amém, o Senhor colocou no meu coração essa mensagem hoje. Então, nós não podemos esquecer isso, irmãos. Sabe? De compartilhar as nossas cargas uns com os outros, de pedir oração lá no grupo da igreja, de falar, poxa, eu estou precisando de tal coisa, eu estou precisando disso. Nós não podemos deixar de lado essa alma tão grande que o Senhor Jesus nos deu, que é uns aos outros, que é a nossa comunhão, que é a união de cada um de nós, irmãos. Eu estava conversando com eles foi da hora porque eu lembro que eu parei assim e falei, não. Engraçado, eu compartilhei contigo, você compartilhou comigo, não resolveu, foi nada, mas não está melhor, cara. É desse jeito. Porque assim, eu lembro que a gente até estava falando, eu falei assim, mano, eu estou quebrado, mas eu vou orar por você, eu vou orar por você. E assim, é disso que nós vemos a igreja, irmãos, é disso que nós vemos uns aos outros. Por quê? Porque a resposta não está em nós, irmãos. A resposta está no Senhor. Mas assim, eu reconheço a necessidade do meu irmão e talvez ela seja maior do que a minha. Então, quando eu orar, eu não vou só colocar as minhas questões diante do Senhor. Eu também vou colocar as questões do meu irmão que também está passando por dificuldades. E é essa mentalidade, irmãos, que o Senhor quer que esteja impregnada em nós. Essa união, sabe? De, poxa, Senhor, nós precisamos comemorar, irmãos, as vitórias uns dos outros. Eu não estou aqui dizendo que nós não fazemos isso, mas uma das coisas que o Senhor me levou no ano de 2021 a fazer, antes de eu ter o meu emprego, eu lembro que antes de eu ter meu emprego, de eu ter sido contratado como jovem aprendiz e tal, antes de tudo isso, eu lembro que eu colocava diante do Senhor essa questão de ter um emprego. E eu lembro que alguns conhecidos meus, eles conseguiram empregos, irmãos, empregos muito bons. E o Senhor me levou naquele momento a agradecer e a me alegrar com os meus irmãos que estavam conseguindo o emprego deles. E o Senhor Jesus foi levando o meu coração, sabe, Emerson, você se alegrar com a vitória do seu irmão não impede nada a sua vitória, sabe? Você se alegrar com o emprego do seu irmão significa que você está num lugar de maturidade e que você não olha para Jesus e fala assim, e Jesus, e eu? Porque a gente é muito assim, né, irmãos? Eu posso falar aqui eu posso falar essa parte que adolescente a gente é uma bênção. A gente ora para Deus para uma família, aí tal irmão começa a namorar, começa, sei lá, vai casar. O coração na hora, irmãos, mas assim, é na hora, assim, mais rápido que a velocidade da luz, já vem para Jesus e fala assim, e eu, Jesus? Não é? Eu acho que é assim com todo mundo. Cada um aqui que tem alguma coisa que anseia da parte do Senhor, quando vê o irmão conseguindo alguma coisa, você já fala assim, e Jesus? Passa por aqui também, acho que você esqueceu aqui. Mas, irmãos, foi uma coisa que o Senhor me levou no ano de 2021 a comemorar a vitória dos meus irmãos. E vou falar para você, foi tão gostoso quanto a minha vitória. Quando o meu emprego chegou, irmãos, poder ver os meus irmãos se alegrando comigo foi muito bom, sabe? E depois que eu fui efetivado também, contar aqui o testemunho da igreja, ver vocês se alegrando comigo. Irmãos, nós não podemos perder isso, irmãos. Nós não podemos perder, sabe? Foi no domingo mesmo, a gente estava aqui, o pastor Davi foi lá com o irmão que ele tinha conseguido emprego, ele e alguém da família dele tinha conseguido emprego, e me chamaram para orar, eu estava aqui no meio, eu falei, Senhor, eu nem vi o que eles estavam falando, mas eu quero te agradecer pelo emprego do irmão, glória a Deus, Senhor, eu te louvo. E assim, eu nem sabia que o irmão precisava de emprego, que alguém da família dele precisava, mas, irmãos, foi tão bonito, sabe, poder louvar o Senhor pela vitória do meu irmão, poder louvar o Senhor pela vitória que ele conseguiu, sabe? E, irmãos, é esse amor uns pelos outros, que o pessoal lá de fora, que os nossos
que os nossos irmãos, eu profetizo, já chamo de irmãos, que as pessoas lá de fora vão saber que nós somos discípulos do Senhor. É esse amor uns pelos outros. Poxa, eu vou orar por você, eu estou precisando também. Sabe, é você estar com uma dor em você, mas você orar a Deus pedindo por você, mas também pelo seu irmão que também está com uma dor. Sabe, irmãos? E nós precisamos disso. Eu queria agora que você fosse um pouquinho mais para frente, em João 17. Um pouquinho mais para frente, você está em João 13, João 17. Rapidinho, já estamos terminando. João 17, 21. É o Senhor Jesus orando por nós. A Deus. Versículo 20. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Somos nós que estamos aqui hoje. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós, ou seja, Ele e Deus, somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o próprio Senhor Jesus, ele está orando a Deus aqui, ele falando: Senhor, eles precisam estar unidos para que o mundo creia que tu os enviaste, que tu me enviaste. E nós precisamos, irmãos, então, um dos nossos maiores testemunhos para o mundo é realmente a nossa união. É realmente, irmãos, é compartilhar o jugo, é pedir oração, olha, hoje eu não estou tão bem, sabe? É dividir o cargo uns dos outros, é ajudar uns aos outros, é buscar ajuda uns dos outros, irmãos. É assim que o mundo vai ver que nós somos realmente discípulos do Senhor, é assim que o mundo vai ver que Deus enviou o Senhor Jesus. E eu gostaria de terminar agora em Jó 42. É um versículo muito bom, irmãos. Muito bom mesmo. Todo versículo é bom, né? Mas esse aqui é top. Jó 42. Não leve suas cargas sozinho, sabe? Você tem um líder, você tem um amigo, você tem uma pessoa que também é cristão, que pode te ajudar. A gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente vai abrir o nosso coração, porque dependendo da pessoa, se não é uma pessoa que acaba, né, glorificando o Senhor, é uma pessoa que teme Jesus também, a gente vai acabar falando alguma coisa, ele pode falar assim: se eu fosse você, eu saía dessa igreja aí, eu saía, deixava de dar o dízimo, parava aí com essas coisas. Mas não é assim, irmãos. Nós precisamos compartilhar com os nossos irmãos. Quando nós compartilhamos com os nossos irmãos, muitas vezes a gente pode falar assim: poxa, mas eu não sei se o irmão vai entender muito bem o que eu estou falando, eu não sei se o irmão vai conseguir captar aquilo que eu quero dizer. Mas nós precisamos entender também, irmãos, que o Senhor, que cada um de nós temos algo da parte do Senhor. E quando eu me recuso a compartilhar com você aquilo que eu estou passando, eu me recuso a ouvir do Senhor aquilo que Ele colocou no seu coração. Cada um aqui tem algo, tem uma experiência com o Senhor. Cada um aqui tem uma experiência com Jesus. E eu preciso da experiência de vocês. Eu falo aqui como Emerson, mas eu preciso da experiência de vocês. Eu preciso da oração de vocês. E eu preciso muito de cada um de vocês, irmãos. Nós não conseguiremos sozinhos. Uns precisamos dos outros. Jó 42, versículo 10. Jó 42, versículo 10. A minha versão diz assim: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Então a gente vai ver aqui, irmãos, é muito louca essa passagem, porque a gente vai ver que Jó está enfrentando uma dificuldade muito grande, vem os amigos dele e vai ajudando, e fica falando um monte de coisa que às vezes não tem nada a ver, mas ele está tentando dar uma força, sabe? E a Bíblia diz no Jó 42 que Jó, ele ora então pelos seus amigos. A Bíblia não diz que Deus primeiro restaurou Jó, para depois Jó orar pelos seus amigos, e aí sim está tudo certo. Não, a Bíblia diz que Deus restaurou Jó, depois
que Ele intercedeu pelos seus amigos. Irmãos, existem muitas bênçãos nas nossas vidas que só serão destravadas depois que nós voltarmos os nossos olhos para os nossos irmãos. Aleluia. Nós precisamos guardar isso no nosso coração, isso aqui é muito forte. Porque existem coisas que podem estar travadas e a chave delas está nos nossos irmãos. É muito louco, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. O que tem a ver Jó? A gente sabe muito bem como isso começou. Foi o diabo desafiando Deus a respeito da fidelidade de Jó. Mas Jó, ele ora pelos seus amigos. E o Senhor, então, não só torna próspero de novo, mas dá tudo em dobro de tudo que ele possuía antes. Que nós podemos abrir os nossos olhos para a riqueza, irmãos, uns dos outros. Sabe que quando nós estivermos aqui louvando o Senhor no próximo domingo, que a gente possa aqui, entender o poder disso. Quando a gente estava aqui no culto das mulheres foi bênção, no culto dos homens foi bênção, no dos jovens foi bênção, no das crianças foi bênção, e é exatamente isso. Hoje é o culto das mulheres, e as mulheres então irão passar para a igreja aquilo que elas têm ouvido do Senhor, então terão as oportunidades, os louvores serão com elas. Depois as crianças terão as oportunidades, e aí a gente vai ser edificado pelas crianças. Domingo então os jovens vão trazer a palavra, e aí vão louvar. Vai ser uns louvores que muitas vezes a gente nem conhece tanto, né? Mas é o jeito dos jovens de louvar. Aí depois tem o jeito dos varões de louvar, o jeito das crianças de louvar, e cada um, irmãos, traz um pouco para nós. Nós somos alimentados com a porção que Deus tem na vida dos jovens, nós somos alimentados com a porção que Deus tem na vida das crianças, com a porção que Deus tem na vida das mulheres e dos homens, e é assim que nós vamos crescendo, e é assim que nós vamos cada vez mais sendo edificados na palavra, como o próprio Senhor Jesus disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós estamos unidos em um propósito, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós amamos uns aos outros, irmãos, é muito mais difícil de nós sermos derrotados. Já teve imperadores tentando destruir a igreja e não conseguiram. Já teve autoridades supremas lá nos países que não conseguiram. Perseguição de todo jeito e não conseguiu. Por quê? Porque lá debaixo da caverna tinha dois irmãos orando: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque naquela casa, com as portas travadas, falando, sussurrando baixinho, para que os policiais não ouvissem, que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. Os irmãos estavam ali. Tudo que dois ou mais concordarem aqui na terra será ligado nos céus. Irmãos, há muitas palavras sobre a união da igreja. E eu oro para que a gente possa aproveitar essa bênção que o Senhor tem nos dado, que é a oportunidade de congregarmos juntos, de termos essa experiência, de podermos ouvir uns aos outros, e eu oro para que a gente possa crescer cada vez mais nisso em nome de Jesus. Então me ajude a crescer com vocês, a crescer em intimidade com vocês. Eu preciso de vocês, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus usa muito a nossa união para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade e agradeço aos meus irmãos em nome de Jesus.